A umidade sufocante de uma tarde de fevereiro pesava sobre as ruas impecáveis dos jardins em São Paulo, transformando as calçadas de concreto em verdadeiras chapas quentes. Camila ajustou suas luvas grossas em verde fluorescente, sentindo o material sintético grudar desconfortavelmente nas palmas suadas. Seu pesado uniforme da limpeza urbana, enfeitado com largas faixas refletivas, parecia um forno ambulante enquanto ela erguia mais um saco preto enorme para dentro das mandíbulas trituradoras do caminhão de lixo. As vozes duras e cheias de julgamento do seu passado ecoavam alto em sua mente, competindo com o rugido ensurdecedor do compactador. Sua mãe sempre sonhara com um confortável emprego de escritório para ela, e seu ex-noivo vivia zombando de suas escolhas profissionais, alegando que uma estudante de 26 anos de engenharia ambiental na Universidade de São Paulo estava jogando a vida fora recolhendo lixo municipal. Enfiando uma mecha úmida e rebelde de cabelo castanho escuro sob seu boné verde brilhante da prefeitura, Camila ergueu o queixo com um orgulho feroz e inabalável. Era filha única de imigrantes trabalhadores que haviam construído uma vida modesta e respeitável num bairro simples da Zona Leste. Carregava a ética de trabalho incansável deles em cada osso do corpo. Trabalhar em um dos códigos postais mais ricos e exclusivos do país inteiro era um estudo diário e exaustivo em contradições sociais extremas. De um lado dos portões de ferro forjado ficavam sobrados de vários milhões de reais, impecáveis e silenciosos, com climatização perfeita. Do lado dela, na calçada, ficavam os restos descartados e esquecidos daquela riqueza imensa que ela recolhia metodicamente com uma dignidade silenciosa e inabalável. Estava totalmente concentrada esvaziando uma lixeira de reciclagem pesada em frente à propriedade enorme do número 288, quando a porta ornamentada da frente se abriu de repente, com um clique. Com licença. Uma voz masculina grave e notavelmente firme chamou, cortando facilmente o barulho mecânico do caminhão de lixo que ainda roncava ligado. Camila enrijeceu na hora, seus mecanismos de defesa emocional entrando em ação em uma fração de segundo. Durante seus 3 anos árduos trabalhando nessa rota específica de bairro nobre, ela havia se acostumado demais com abordagens extremamente inapropriadas e condescendentes vindas de moradores ricos e de seus convidados arrogantes. Era frequentemente alvo relutante de olhares arrogantes, flertes mal disfarçados e sussurros humilhantes de pessoas que presumiam que trabalhadores da limpeza urbana eram essencialmente invisíveis. "Posso ajudar?" Ela respondeu secamente, sem se dar ao trabalho de se virar ou fazer contato visual, continuando seu trabalho fisicamente exigente sob o sol implacável. "Eu quero falar com você", o homem declarou com calma. Era uma frase simples de apenas 5 palavras, mas algo em seu tom medido fez Camila parar seus movimentos. Não havia nele a arrogância condescendente costumeira dos super-ricos, nem a sedução barata e indesejada que ela costumava encontrar naquelas ruas. Em vez disso, carregava uma urgência genuína e um respeito profundo, inegáveis. Relutante, ela finalmente virou a cabeça e ergueu os olhos castanho-escuros para encará-lo. O homem parado casualmente à sua frente parecia ter uns 33 anos, vestido num terno cinza-chumbo impecavelmente alinhado, que se ajustava perfeitamente ao seu porte alto e atlético. "Estou trabalhando agora, senhor", Camila afirmou com firmeza, voltando deliberadamente a atenção para a próxima pilha pesada de lixo, tentando desesperadamente ignorar o súbito e inesperado alvoroço em seu peito. "Se você tem alguma reclamação ou dúvida logística sobre o cronograma de coleta municipal, vai precisar entrar em contato diretamente com a prefeitura." Ela esperava plenamente que ele bufasse de puro aborrecimento e fosse embora, como faziam a maioria dos moradores ricos quando dispensados educadamente por funcionários públicos. Em vez disso, ele deu um passo lento e deliberado à frente, completamente indiferente ao fedor esmagador do caminhão de lixo ou à atitude fria e distante dela. Um calafrio repentino percorreu a espinha de Camila, cortando por completo o calor sufocante da tarde paulistana. A insistência persistente e inabalável do estranho bonito disparou todos os alarmes que ela havia construído
meticulosamente ao longo dos anos, para se proteger naquela cidade enorme. Escuta aqui, senhor. Eu não sei que tipo de joguinho ridículo você acha que está jogando, mas eu definitivamente não tenho interesse em nenhum arranjo inapropriado que você esteja prestes a propor, ela declarou, sua voz ecoando de determinação absoluta, endireitando os ombros cansados e encarando-o. Sou simplesmente uma profissional dedicada fazendo meu trabalho municipal designado, e espero que você respeite meus limites e me deixe em paz imediatamente. O homem pareceu genuinamente pego de surpresa, as sobrancelhas bem cuidadas se franzindo em confusão visível, enquanto erguia as mãos rapidamente num gesto pacificador. Sinto muito de verdade. Houve um mal-entendido terrível, ele disse, o tom suavizando com um constrangimento aparentemente autêntico. Não é nada do que você está insinuando agora. Na verdade, eu te vi ontem à noite no campus. Você é a estudante brilhante de engenharia ambiental da USP, não é? O fôlego de Camila travou dolorosamente na garganta, seu aborrecimento anterior dando lugar imediatamente a um pico agudo e aterrorizante de vulnerabilidade e medo. Quem exatamente é você? Ela exigiu saber em voz alta, forçando sua voz trêmula a projetar uma força que certamente não sentia naquele momento. E como diabos você sabe alguma coisa sobre minha educação particular ou minha grade horária na universidade? O homem fez uma careta visível, passando a mão nervosamente pelo cabelo bem penteado. Sinto muitíssimo. Percebo que estou sendo terrivelmente invasivo. Meu nome é Rafael Andrade. Sou professor visitante no Departamento de Engenharia Civil este semestre. Ontem à noite, eu me sentei quieto no fundo do auditório e assisti sua apresentação de tese sobre gestão de resíduos urbanos, e fiquei completamente impressionado com suas teorias inovadoras. E o que a minha apresentação acadêmica tem a ver com você me emboscar no meio da minha rota de trabalho designada? Camila questionou agressivamente, os olhos escuros ainda estreitados de profunda suspeita, embora o medo paralisante estivesse lentamente começando a recuar. Rafael Andrade respirou fundo e devagar, como se escolhesse meticulosamente as próximas palavras, para evitar soar como um lunático perigoso. Eu atualmente dirijo um projeto abrangente de sustentabilidade urbana, generosamente financiado por uma iniciativa corporativa privada, ele explicou suavemente. Estamos ativamente buscando perspectivas inovadoras, especificamente de pessoas inteligentes que possuem experiência prática no setor de resíduos municipais. Ele fez uma pausa breve, olhando pensativamente para as luvas protetoras dela e para o caminhão de lixo enorme e gemendo, parado a poucos metros. Genuinamente tentei te alcançar depois da palestra ontem, mas você já tinha saído pela porta lateral. Então tomei a liberdade de perguntar educadamente ao seu orientador, o professor Nogueira, onde eu poderia te encontrar hoje. Ele mencionou vagamente que você trabalhava para a prefeitura, mas convenientemente deixou de fora a natureza específica do seu emprego. Sinceramente, não esperava te encontrar aqui fazendo esse tipo de trabalho. Ele gesticulou vagamente em direção ao uniforme manchado dela e aos sacos de lixo espalhados na calçada. Aquele comentário aparentemente inofensivo acendeu na hora uma faísca quente e familiar de irritação profunda no peito de Camila. Esse tipo de trabalho tem um nome próprio e respeitável, Sr. Andrade, Camila retrucou, a voz pingando de orgulho conquistado a duras penas. Chama-se trabalho físico honesto e árduo, e é literalmente a única razão pela qual consigo pagar minha mensalidade universitária exorbitante sem afundar completamente numa dívida estudantil esmagadora. O rosto bonito de Rafael corou intensamente, num tom visível de vermelho, e ele passou a mão pelo cabelo escuro mais uma vez, parecendo profundamente mortificado pela escolha ruim de palavras. Formulei isso de um jeito muito ruim, e sinto muito. Ele se desculpou rapidamente, dando um respeitoso meio passo atrás. Não tive intenção de diminuir ou desrespeitar seu trabalho vital de forma alguma. Muito pelo contrário, na verdade. Acho sua dedicação incansável, completamente admirável e inspiradora. Na verdade, é exatamente essa realidade crua e sem filtros que torna sua perspectiva acadêmica específica infinitamente mais valiosa para nossa próxima iniciativa de pesquisa do que a de qualquer outra pessoa. Camila ficou perfeitamente parada,
seus olhos afiados estudando os traços bonitos do homem rico à sua frente, procurando desesperadamente por qualquer vestígio microscópico de zombaria ou da condescendência típica da elite. Surpreendentemente, não encontrou nada além do que parecia ser um constrangimento profundo e um interesse acadêmico genuíno e sincero. Ainda assim, seus muitos anos difíceis lidando com os moradores privilegiados daquela cidade a ensinaram a manter sua guarda emocional erguida o tempo todo. "Olha, Sr. Andrade", ela começou, mantendo deliberadamente uma distância fria, formal e profissional. "Estou bem no meio do meu turno pago e programado. Tenho mais 3 longos quarteirões exaustivos para limpar antes que eu tenha direito ao meu intervalo de almoço obrigatório. Se você realmente quer discutir projetos de pesquisa acadêmica, o campus da universidade é o lugar apropriado para isso." Rafael assentiu devagar, reconhecendo de imediato a justiça e a lógica inegáveis na repreensão severa dela. "Você está absolutamente certa e peço desculpas de novo. Foi altamente inapropriado da minha parte te encurralar enquanto você trabalhava tão duro." Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó alinhado e tirou um cartão de visita grosso, crocante e com relevo profissional, estendendo-o com uma distância respeitosa. "Aqui está a minha informação de contato pessoal e direta. Se você tiver qualquer interesse em saber mais sobre o projeto de pesquisa, me ligue ou me mande uma mensagem. Devo mencionar que a posição vem com uma bolsa de pesquisa mensal bastante substancial." Camila hesitou por um longo momento, ciente dos olhares curiosos e intrometidos vindos de sua equipe de limpeza urbana, que fingiam ativamente estar trabalhando a poucos metros dali. O que Diego e os outros deviam estar pensando, vendo-a ter uma conversa intensa e prolongada com um homem rico e bonito na frente de uma das mansões mais imponentes dos jardins. Concluindo finalmente que ficar encarando a mão estendida dele era muito mais estranho do que simplesmente pegar o cartãozinho, ela arrancou o papel grosso e o enfiou fundo no bolso sem sequer olhar. "Vou pensar no assunto", ela declarou secamente. "Isso é literalmente tudo que estou pedindo", Rafael respondeu suavemente, um pequeno sorriso visivelmente aliviado se abrindo em seu rosto bonito. "Espero sinceramente ter notícias suas em breve, Camila." Enquanto ele se virava e subia graciosamente os degraus do sobrado ornamentado, o colega de trabalho de Camila, Diego, chegou empurrando sua pesada lixeira de coleta com um sorriso enorme e irritante estampado no rosto suado. "Ei, Camila, está namorando bilionário agora?" Ele riu alto. Camila revirou os olhos com tanta força que doeu, ignorando com força o comentário irritante enquanto pegava mais um saco. Embora o cartão de visita grosso em seu bolso parecesse queimar um buraco através do uniforme, a cozinha minúscula e apertada de seu modesto apartamento no 4º andar sem elevador, na zona leste, estava profundamente impregnada do aroma reconfortante e saboroso do jantar simples que Camila acabara de preparar. Era uma refeição barata e farta, composta de feijão preto, arroz branco e um omelete de queijo bem temperado e fofo. Sentada completamente sozinha à sua mesa de jantar de fórmica velha e desgastada, ela mastigava distraidamente a comida quente enquanto estudava intensamente o cartão de visita, grosso e luxuoso que carregara a tarde toda. As letras pretas, nítidas e elegantes diziam: Dr. Rafael Andrade, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de São Paulo. Abaixo de seus títulos acadêmicos impressionantes, havia um número de telefone direto, um endereço de e-mail e um logotipo corporativo altamente reconhecível. Era o emblema ousado e anguloso, inconfundível, da Andrade Construções, um dos impérios imobiliários mais poderosos e ricos de todo o país. O garfo de metal escorregou de repente dos dedos dela, batendo alto contra o prato de cerâmica barata. Andrade. A mansão enorme e bonita ficava no número 288. De repente, as peças impossíveis e confusas do quebra-cabeça se encaixaram perfeitamente em sua mente cansada. Ele não era apenas um brilhante acadêmico visitante qualquer. Ele era um Andrade de verdade. Era herdeiro direto e legítimo da dinastia familiar multibilionária, que essencialmente era dona de metade do horizonte imponente de São Paulo.
O que alguém com aquele nível estonteante de riqueza astronômica e poder corporativo absoluto poderia querer com uma estudante exausta e sobrecarregada que passava as madrugadas carregando lixo fétido e podre? Seu ceticismo, profundamente enraizado e protetor, voltou com uma força violenta e avassaladora. Na sua experiência extensa e às vezes amarga, os super-ricos nunca demonstravam interesse repentino e não solicitado pela classe trabalhadora sem algum tipo de agenda oculta e extremamente interesseira. Determinada a descobrir a verdade, Camila empurrou o prato de jantar pela metade para o lado e puxou seu laptop velho e surrado, digitando rapidamente o nome completo dele no motor de busca principal. Foi instantaneamente bombardeada por milhares de resultados brilhantes em alta resolução. Havia fotos deslumbrantes de Rafael em eventos beneficentes exclusivos, artigos longos e detalhados destacando seus projetos arquitetônicos premiados e entrevistas extensas e aprofundadas em prestigiadas revistas de negócios nacionais. Ele era exatamente quem afirmava ser, mas com uma bagagem significativamente mais complicada. Era o herdeiro favorito e dourado do Império Andrade, mas também tinha doutorado em engenharia civil e havia publicado mais de 20 de artigos revisados por pares, estritamente focados em sustentabilidade urbana. Um artigo específico chamou sua atenção na hora, repensando o ciclo de resíduos sólidos nas metrópoles latino-americanas. Ela abriu cuidadosamente o documento digital e começou a ler, as sobrancelhas cansadas subindo a cada parágrafo. As teorias complexas e bem pesquisadas e as soluções inovadoras que ele apresentava espelhavam seu próprio projeto acadêmico com uma precisão chocante e quase inacreditável. Cavando ainda mais fundo na internet, ela descobriu rapidamente que o projeto dele não era uma fachada de caridade falsa, mas uma iniciativa legítima e altamente respeitada, totalmente financiada pela Fundação Família Andrade. Na tarde seguinte, enquanto Camila descansava antes de suas aulas noturnas, a síndica simpática do prédio, Zilda, bateu na porta e entregou-lhe um envelope grosso e pesado, entregue por um mensageiro particular. Dentro havia uma pasta reluzente estampada com o logotipo do projeto de sustentabilidade, junto com um bilhete escrito à mão em papel caro e encorpado, pedindo desculpas mais uma vez pela abordagem desajeitada e oferecendo oficialmente a ela uma posição de pesquisa bem remunerada. Escondida cuidadosamente entre as projeções financeiras detalhadas, havia uma fotografia impressa da equipe de pesquisa trabalhando em campo. Bem no centro estava Rafael, vestindo jeans sujo e uma camisa simples sem marca, coletando amostras de solo ativamente no que parecia ser um aterro sanitário público enorme e transbordante. Essa imagem crua e sem retoques destruiu completamente a imagem mental que ela havia pintado do executivo mimado e privilegiado. Respirando fundo, de forma notavelmente trêmula, Camila pegou seu celular rachado. Antes que pudesse deixar o medo avassalador e o orgulho teimoso a dissuadirem, abriu o contato recém-salvo e digitou rapidamente uma mensagem. Dr. Andrade, aqui é a Camila. Recebi seu pacote. Tenho várias perguntas importantes. Podemos conversar depois da sua próxima palestra semana que vem. Ela enviou rapidamente e jogou o celular no sofá na mesma hora, subitamente aterrorizada com sua própria ousadia. Para seu total espanto, o celular vibrou alto menos de 60 segundos depois, com uma resposta educada e entusiasmada confirmando o encontro. Quando Camila finalmente foi para a cama naquela noite, não conseguia parar de se perguntar se alguém tão poderoso e rico quanto Rafael Andrade poderia realmente valorizar sua inteligência, ou se aquilo era apenas o início de um jogo corporativo altamente complicado e perigoso. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons distantes e abafados das ruas movimentadas da cidade lá fora. Amanhã, ela acordaria às 5 da manhã, vestiria seu uniforme verde fluorescente e voltaria a recolher o lixo da elite. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu um vislumbre estranho e aterrorizante de esperança genuína para seu futuro. Então me conte com sinceridade, por que exatamente você escolheu trabalhar como gariz da limpeza urbana? A pergunta de Rafael pairou suave e respeitosamente no ar entre eles. Estavam sentados tranquilamente numa cafeteria independente e acolhedora,
localizada a apenas 3 quarteirões do campus da USP, cerca de 1 hora depois que a palestra dele, extremamente bem-sucedida e profundamente inspiradora, havia terminado oficialmente. O café charmoso, revestido de tijolinho aparente, era completamente despretensioso, fazendo Camila se sentir incrivelmente relaxada. Ainda assim, possuía um certo charme intelectual rústico, que garantia que Rafael não parecesse totalmente deslocado em seu terno caro e alinhado. Camila mequia devagar seu café escuro e fumegante, considerando cuidadosamente quanto de sua verdade pessoal queria revelar a esse homem poderoso e enigmático. Não foi exatamente um sonho de infância nem uma escolha de carreira deliberada e apaixonada. Ela finalmente respondeu, a voz firme e calma. Foi uma necessidade financeira absoluta e inegável. A Secretaria de Limpeza Urbana paga um salário por hora significativamente mais alto do que qualquer um dos estágios de engenharia prestigiados disponíveis na cidade, e o turno bem cedo pela manhã me permite frequentar minhas aulas na universidade à noite sem conflitos de horário. Rafaela sentiu pensativo, os olhos intensos fixos no rosto dela. E quanto à engenharia ambiental especificamente, por que escolheu dedicar sua vida a esse campo extremamente exigente? Um sorriso pequeno e levemente triste tocou os cantos dos lábios de Camila. Essa foi definitivamente uma escolha consciente e deliberada, ela explicou suavemente. Cresci vendo minha comunidade na Zona Leste sofrer constantemente com enchentes tóxicas enormes, que poderiam facilmente ter sido evitadas com planejamento urbano ético e infraestrutura adequada. Eu queria desesperadamente ganhar o conhecimento e o poder institucional para consertar permanentemente aqueles sistemas quebrados e injustos. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os antebraços firmemente na mesa de madeira. E agora você está literalmente limpando fisicamente o mesmo lixo que estuda academicamente. Ele observou suavemente. Há uma poesia muito profunda e quase trágica nessa realidade dura. Camila ergueu uma sobrancelha bem cética, dando um pequeno gole no café. Poesia? Deixe-me garantir, Dr. Andrade, não há absolutamente nada de poético em carregar comida podre e lixo pesado sob 35 graus de calor de verão. Rafael riu baixinho, um som quente e rico que mandou um arrepio agradável e inesperado pela espinha dela. Por favor, me chame só de Rafael. E certamente não tive intenção de romantizar seu trabalho físico árduo de forma alguma. Ele abriu a pasta de couro grossa que trouxera e deslizou uma pilha de documentos formais e juridicamente vinculantes pela mesa de madeira em direção a ela. O projeto de sustentabilidade urbana está oficialmente entrando em sua fase crucial de número 2, Rafael explicou, o tom mudando suavemente para um registro puramente profissional e focado. Estamos desesperadamente buscando implementar programas piloto abrangentes de gestão de resíduos em várias comunidades severamente desfavorecidas nas periferias da cidade. Sua brilhante tese acadêmica se alinha absolutamente perfeitamente com nossos objetivos corporativos. Camila leu cuidadosamente a primeira página, os olhos se arregalando diante dos números impressionantes listados na seção de remuneração. Essa remuneração é incrivelmente generosa. Ela conseguiu gaguejar, tentando esconder seu choque total e avassalador. Esse é o salário base padrão para todos os pesquisadores líderes deste projeto corporativo. Rafael respondeu imediatamente, encerrando com habilidade qualquer suspeita persistente de favoritismo inapropriado. Não estamos fazendo nenhuma exceção financeira especial para você. Sua rápida clarificação clínica, na verdade, doeu um pouquinho, lembrando-a de que ela era apenas mais uma potencial funcionária. Mas ela afastou o sentimento rapidamente. O que exatamente seriam minhas responsabilidades práticas diárias? Ela perguntou, folheando o jargão legal denso e complicado do contrato. Inicialmente, você atuaria como consultora logística principal para a implementação dos programas piloto. Rafael detalhou perfeitamente. Precisamos desesperadamente da sua experiência prática do mundo real para nos ajudar a evitar completamente os erros desastrosos e desconectados da realidade que os acadêmicos puramente teóricos quase sempre cometem. Camila fechou a pasta, sua mente afiada correndo a 1000 por hora. Era a oferta dos sonhos absoluta. Por que eu?
Ela perguntou sem rodeios, encarando-o diretamente nos olhos. Por que você entende intimamente os dois lados da rua, Camila? Ele disse, a voz baixando um pouco. Você conhece a realidade implacável das ruas e respeita os trabalhadores invisíveis. Camila respirou fundo, sentindo o peso da decisão enorme pressionando seus ombros. Vou aceitar a posição, ela disse com firmeza, a voz inabalável. Mas tenho uma condição estrita e inegociável. Vou manter minha rota de limpeza da madrugada, pelo menos pelos primeiros 3 meses do projeto. Recuso-me a perder minha conexão direta com as ruas. Rafael pareceu profundamente surpreso por um breve momento. Então um sorriso enorme e genuíno se espalhou pelo rosto dele. Eu não gostaria de outro jeito, Camila. Bem-vinda à equipe. Na segunda-feira seguinte, Camila havia oficialmente começado sua vida dupla, navegando pelos escritórios corporativos de elite nas tardes, enquanto mantinha sua árdua rota de limpeza urbana bem cedo pelas manhãs. O projeto de sustentabilidade tinha como alvo agressivo um bairro operário historicamente negligenciado na Zona Leste. Ao chegar ao centro comunitário lotado para a primeira reunião pública, Camila e Rafael foram imediatamente confrontados por Marcos, um líder comunitário altamente respeitado e profundamente cético, que não tinha absolutamente nenhuma paciência com incorporadores corporativos ricos fazendo promessas vazias e brilhantes a seus vizinhos vulneráveis. Escute bem, Sr. Andrade, Marcos declarou em voz alta, cruzando os braços enormes sobre o peito largo enquanto bloqueava firmemente a entrada do salão comunitário principal. Já tivemos dezenas de ternos chiques do centro que vieram aqui ao longo dos anos, prometendo energia verde e ruas limpas, só para pegar seus enormes abatimentos fiscais e nos abandonar completamente 6 meses depois. Por que deveríamos acreditar numa única palavra que sai da sua boca corporativa hoje? Rafael abriu a boca para entregar seu discurso estatístico preparado e bem polido. Mas Camila deu um passo suave e confiante à frente dele. Porque ele está apoiando meu plano logístico específico, Marcos. Camila disse com veemência, encarando o homem grande e intimidador sem vacilar. E eu definitivamente não sou nenhum terno corporativo do centro. Cresci a apenas 5 quilômetros daqui, e ainda ando na traseira de um caminhão de lixo municipal às 5 da manhã, todos os dias. Marcos piscou rapidamente, visivelmente pego de surpresa pela honestidade crua e pela postura firme e sem desculpas dela. Ele a observou de cima a baixo, cuidadosamente, notando as roupas práticas e baratas e os calos grossos nas mãos dela. Devagar, um sorriso largo e genuíno se abriu em seu rosto, castigado pelo tempo. Tá bom então, mana. Marcos riu calorosamente, se afastando para deixá-los entrar no salão. Vocês têm exatamente 10 minutos para me convencer, a mim e ao meu povo, antes que eu jogue vocês dois na rua. Aquela interação tensa e decisiva definiu todo o tom positivo do programa piloto enorme. Nos 3 meses árduos seguintes, Camila e Rafael trabalharam lado a lado, passando dias de 14 horas, organizando mutirões comunitários enormes de limpeza, instalando pontos locais de reciclagem e educando diretamente as famílias do bairro. Foram muito ajudados por Beatriz, uma moradora local apaixonada e mãe de 3 filhos, que se voluntariou incansavelmente para ajudar a traduzir as diretrizes complexas de reciclagem para as famílias que não falavam bem português nos conjuntos habitacionais. A barreira profissional entre Camila e Rafael começou lentamente a desmoronar sob o peso pesado da paixão compartilhada e incansável deles. Camila descobriu que Rafael era ferozmente inteligente, infinitamente paciente com os filhos barulhentos de Beatriz e surpreendentemente engraçado. Rafael, por sua vez, observava em absoluto espanto como Camila comandava sem esforço o profundo respeito de todo o bairro, misturando perfeitamente a teoria científica afiada com uma conexão humana profunda e empática. Numa quinta-feira à noite tardia, sentados exaustos no chão do escritório de campo improvisado deles, cercados por pilhas enormes de relatórios de dados, Camila finalmente rodou os números conclusivos finais do primeiro trimestre. Suas mãos literalmente tremiam enquanto ela fitava intensamente a tela brilhante do laptop. Rafael, ela sussurrou,
A voz rachando levemente no cômodo quieto e mal iluminado. Você precisa olhar isso agora mesmo. Rafael se arrastou rapidamente até perto, sentando-se perto demais dela, o ombro quente pressionando firmemente contra o dela. Ele fitou os números ousados e inegáveis iluminando a tela. A taxa de adesão comunitária ao novo protocolo de reciclagem havia disparado incríveis 45%. O volume de resíduos tóxicos entrando no aterro local, vindos daquele bairro específico, havia caído drasticamente, economizando à cidade milhares de reais. Realmente funcionou. Rafael respirou, virando a cabeça para olhá-la. Estavam a meros centímetros de distância, a tensão elétrica e inegável entre eles, espessa o bastante para cortar com algo afiado. Você conseguiu, Camila. Você realmente provou a teoria além de qualquer dúvida. O coração de Camila martelava violentamente contra as costelas. Por um segundo fugaz e aterrorizante, ela pensou que ele fosse beijá-la. Os olhos azuis dele desceram até os lábios dela, e ele se inclinou uma fração mínima. Mas então, o toque alto e estridente do celular dele estilhaçou completamente a bolha mágica e frágil em que estavam. Quando Rafael desligou um minuto depois, sua expressão estava completamente séria. Era a assistente executiva do meu pai, ele anunciou, a voz tensa de estresse repentino e pesado. O Conselho de Administração quer uma apresentação completa e abrangente dos resultados do programa piloto na reunião trimestral da terça-feira que vem, e você vai ser quem vai apresentá-la, Camila. Eles precisam desesperadamente ouvir a verdade sem filtro da arquiteta brilhante que realmente construiu esse sucesso enorme. Não do herdeiro privilegiado que apenas assina os cheques. Ainda que estivesse completamente apavorada, Camila olhou nos olhos profundamente encorajadores dele, e devagar e com bravura, assentiu com a cabeça. O 38º andar da Torre Andrade Construções, no centro de São Paulo, era uma fortaleza silenciosa e intimidadora de riqueza corporativa fortemente guardada. Os andares extensos eram cobertos de mármore italiano importado, e as janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade que se espalhava lá embaixo. Camila ficou nervosamente parada do lado de fora das pesadas portas de mogno da sala de reuniões executiva, ajeitando agressivamente as lapelas do seu blazer barato. Você está absolutamente perfeita, Rafael sussurrou, aparecendo de repente ao lado dela e oferecendo um sorriso caloroso e tranquilizador. Antes que Camila pudesse responder, as portas pesadas de madeira se abriram e os executivos ricos começaram a entrar, incluindo o próprio Andrade, o fundador e CEO lendário e implacável. Andrade tinha exatamente os mesmos olhos penetrantes do filho, mas seu olhar era completamente desprovido de calor. Vamos acabar logo com isso, Andrade ordenou, tomando seu lugar na cabeceira da mesa enorme. Rafael, você tem exatamente 30 minutos para justificar o orçamento escandaloso que você gastou. Rafael se levantou, ereto. Na verdade, pai, a apresentação será liderada pela arquiteta-chefe do programa, a senhorita Camila. Camila respirou fundo, tremendamente, foi até a frente e conectou o laptop. Enquanto o primeiro slide se iluminava na sala escura, ela cruzou o olhar com Rafael, encontrando exatamente a coragem de que desesperadamente precisava para começar a falar. Pelos 20 minutos seguintes, Camila entregou a apresentação mais impecável e apaixonada de toda a sua vida. Ela misturou perfeitamente teorias econômicas complexas com dados humanos crus e inegáveis. Quando finalmente revelou o slide mostrando o aumento de 45% no engajamento comunitário, um silêncio atônito caiu sobre a sala. Fernando, um membro do conselho notoriamente rígido, ergueu a mão bruscamente. Como exatamente você espera escalar essa abordagem altamente personalizada por uma cidade enorme como São Paulo, sem falir esta corporação inteira? Fernando perguntou, a voz pingando condescendência. Camila nem sequer piscou, clicando calmamente para seu slide logístico oculto final. Porque a estrutura que projetamos se baseia em infraestrutura logística altamente adaptável. Camila respondeu suavemente, detalhando agressivamente exatamente como o modelo operacional geraria uma economia enorme de 30% em multas municipais ao longo de um período de 5 anos.
Quando finalmente terminou de falar, Andrade a fitou intensamente. Então o bilionário implacável realmente sorriu. Parece que meu filho finalmente conseguiu contratar alguém que realmente sabe o que está fazendo. O conselho aprovou por unanimidade a expansão, aumentando o orçamento operacional em 65%. Além disso, com efeito imediato, esta corporação formalmente oferece a você a posição permanente de diretora de pesquisa da nossa divisão de sustentabilidade. Camila sentiu todo o ar sair dos pulmões de uma vez. Significava segurança financeira total e o fim absoluto de seu trabalho físico árduo na traseira de um caminhão. Ela aceitou a oferta imediatamente, a voz soando clara e firme. O sol brilhante estava apenas começando a se pôr quando Camila e Rafael finalmente saíram do prédio corporativo imponente. Decidiram comemorar numa lanchonete pequena e humilde na Zona Leste, comendo torta de limão e tomando café barato. Enquanto a lanchonete esvaziava lentamente, um silêncio confortável e pesado caiu entre eles. Rafael estendeu a mão pela mesa, cobrindo gentilmente as mãos trêmulas dela com as suas, quentes. Eu te amo, Camila. Rafael sussurrou com sinceridade, a energia brincalhona desaparecendo completamente de seus olhos. Amo sua mente brilhante, seu espírito feroz, e o jeito lindo como você cuida desta cidade quebrada. Lágrimas brotaram imediatamente nos olhos escuros de Camila. Toda a armadura pesada que ela vestira por anos finalmente se derreteu diante da sinceridade absoluta dele. Estou completamente apavorada, ela sussurrou. Mas também te amo, Rafael. Ele sorriu brilhantemente, inclinando-se devagar para pressionar os lábios suavemente contra os dela. Não eram mais o herdeiro rico e a trabalhadora da limpeza urbana em dificuldades. Eram simplesmente dois iguais, perfeitamente unidos pelo amor. Enquanto Camila olhava fundo nos olhos de Rafael, ela percebeu uma verdade profunda sobre a jornada difícil que haviam acabado de compartilhar. A verdadeira força raramente está nas contas bancárias enormes que construímos, mas sim nos fardos pesados que estamos dispostos a carregar pelos outros. Ao longo de nossas vidas complexas, construímos meticulosamente muralhas enormes feitas de orgulho, desconfiança profunda e julgamentos sociais duros para proteger nossos corações frágeis do desconhecido. Categorizamos injustamente as pessoas pelos uniformes rudes que vestem ou pelos bairros modestos de onde vêm, cegando-nos completamente ao potencial brilhante escondido sob a superfície. Ainda assim, as conexões mais profundas e transformadoras sempre acontecem no momento em que finalmente encontramos a coragem tremenda de sair completamente de nossos ambientes confortáveis. Quando escolhemos corajosamente olhar além das diferenças superficiais e honrar a dignidade crua e inegável do trabalho honesto e da paixão genuína, abrimos a porta para milagres inimagináveis. O amor e o respeito não se importam com status social, eles só se importam com a verdade autêntica de quem somos nas horas mais escuras. Para mudar o seu mundo, você precisa primeiro ter coragem de atravessar a rua e enxergar de verdade a pessoa parada do outro lado.